Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar falando para vocês sobre o torque em espira percorrida por corrente. Então, esse é o princípio de funcionamento dos motores elétricos, como liquidificadores ou batedeiras, por exemplo. E aqui temos um esquema desse princípio de funcionamento. Então, a gente ter uma espira, essa espira é percorrida por uma corrente elétrica e ela é submetida à ação de um campo magnético, da esquerda para a direita. Então, devido à ação desse campo magnético, a gente vai ter o aparecimento dessas duas forças, uma para cima e uma para baixo, que vão fazer com que a nossa espira gire em torno deste eixo central. Vamos, então, entender melhor a ação dessas duas forças em um fio percorrido por uma corrente e depois vamos aplicá-la, então, nesse exemplo, no princípio de funcionamento do motor elétrico. Bom, temos aqui agora, então, um fio que ele é percorrido por uma corrente de baixo para cima e está submetido à ação de um campo magnético que está saindo do papel. Vamos imaginar, então, um elétron aqui, certo? E, como sabemos, um elétron, a velocidade deriva dele é o contrário da corrente, então a gente vai ter aqui que a velocidade deriva dele está para baixo, certo? E aplicando a regra da mão esquerda, para a gente descobrir o sentido da força magnética aqui, temos aqui, então, a força, o campo magnético e a velocidade. Vamos posicionar nossos vetores na posição correta. Nosso campo está saindo do papel. O nosso velocidade está para baixo. Então, teríamos aqui, certo? Uma força para a esquerda. Contudo, como estamos tratando de um elétron, né, e a regra da mão esquerda funciona para prótons, só temos que inverter o sentido da força. Então, temos aqui que vamos ter uma força para a direita. A nossa força magnética está para a direita. Bom, aqui é só a título de curiosidade mesmo, tanto faz se for próton ou elétron, o sentido da força aqui vai ser a mesma. Por quê? Vamos considerar, então, aqui um próton. O próton, a velocidade deriva dele é para cima. Então, se a gente for aplicar a regra da mão esquerda novamente e posicionar os vetores na posição correta, vamos ter, então, o quê? Nosso campo saindo do papel, a nossa velocidade, ela está para cima, certo? Então, vamos ter uma força para a direita. E comprova, então, que tanto o elétron quanto o próton, a força magnética aqui nesse caso, estaria para a direita. Bom, vamos agora aqui, então, aos cálculos, né? A gente tem aqui uma distância L, né? De um ponto inicial até um ponto final. Vamos imaginar, então, que os nossos elétrons percorrem daqui até aqui. E queremos saber o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Então, como a gente sabe que a velocidade é igual o ΔS sobre o ΔT, podemos descobrir, então, esse tempo. Temos, então, que o tempo aqui vai ser igual à minha distância percorrida, que é o L, dividido pela minha velocidade aqui, que é a velocidade de deriva do meu elétron. Bom, queremos, então, calcular a carga a carga que temos que leva desse ponto inicial até o ponto final. A carga, né, ela é dada pela corrente multiplicada pelo tempo. Então, a gente vai substituir aqui o tempo, né? E temos que, nesse caso, a nossa carga, ela vai ser igual a corrente vezes a distância, que é L, dividida pela minha velocidade de deriva aqui. Como a gente sabe que essa força magnética aqui é dada por essa equação, né? Carga vezes velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Só vamos substituir a carga aqui e vamos obter o módulo dessa força. Vamos ter, então, que a força aqui, a força magnética nesse caso, vai ser igual à carga, que é corrente vezes L, dividido pela velocidade de deriva, multiplicada pela velocidade de deriva, pelo campo magnético e pelo seno de θ. Aqui, vemos que podemos cortar aqui a velocidade de deriva em cima e embaixo, e que, como temos a velocidade de deriva para baixo e o nosso campo
magnético para cima, temos que eles formam um ângulo de 90 graus. Então, temos que o seno aqui de 90 é 1. Então, temos aqui que a nossa força magnética, ela vai ser igual a corrente multiplicada por L, multiplicada pelo campo magnético. Bom, feito isso, calculamos o módulo da nossa força. Vamos voltar agora à aplicação dessas forças na nossa espira. Bom, vamos voltar aqui ao nosso exemplo da espira. Então, a gente tem uma espira aqui, de lado 1, 2, 3 e 4, que é percorrida uma corrente nesse sentido, e submetida a um campo magnético aqui entrando na nossa espira. Então, a gente tem que o lado 1 e o lado 3 tem comprimento A, e o lado 2 e o lado 4 comprimento B, sendo que A diferente de B. Aqui, a gente acrescenta agora um vetor normal, né, que ele representa a orientação da nossa espira em relação ao campo magnético. Bom, para a gente inserir esse vetor normal, então, ele é utilizado a regra da mão direita. Nossos dedos aqui, eles ficam no sentido da corrente, então, nossa corrente está nesse sentido, e o nosso polegar, ele aponta para o sentido do nosso vetor normal. Então, a gente tem aqui o nosso vetor normal, nesse sentido aqui, e queremos calcular, então, a força total e o torque total que agem na nossa espira nesse sentido, nessa orientação da nossa espira. Temos, então, que calcular a contribuição total aqui, né, das forças. Então, vamos ter que a força total aqui vai ser igual à força magnética que contribui do lado 1, mais a força magnética do lado 2, mais a força magnética do lado 3, mais a força magnética do lado 4. Bom, vamos começar aqui, então, pelo cálculo da força magnética do lado 2, certo? Como a gente viu anteriormente, então, a nossa força magnética em um fio com uma corrente, né, segue essa lei aqui. Então, vamos ter que a nossa força magnética 2 é igual a corrente multiplicada pelo comprimento, né, que nesse caso vai ser B, multiplicada pelo nosso campo magnético e o seno de θ. Bom, aqui fica melhor para visualizar, né, o nosso ângulo que a gente busca. Aqui, então, é a nossa espira, visualizada pela lateral. Então, é como se fosse assim, né? A gente tem a visualização aqui do nosso lado 2, que é o de nosso interesse, o lado 1, o lado 4 e o lado 3. Bom, esse é o nosso lado de interesse, certo? Que é o que está mostrando aqui, que a gente consegue visualizar. Então, a gente quer o ângulo que é formado entre esse comprimento aqui e o nosso campo magnético que está entrando na nossa espira. Então, temos que esse ângulo aqui, ele é o quê? É 90 graus menos θ, que a gente pode obter aqui pela semelhança de triângulos. Então, a gente vai ter aqui, que é o quê? Seno de 90 graus menos θ, certo? Bom, a gente sabe que seno de 90 é 1, e por ângulos complementares aqui, a gente tem que, então, que a nossa força 2, ela é igual a corrente, nosso comprimento B, nosso campo magnético Bzão, e, então, cosseno de θ. Bom, daqui também a gente consegue tirar que o nosso lado 4 aqui, que ele está oposto ao lado 2 e possui o mesmo comprimento, então a gente tem aqui que a nossa força magnética 4, ela é igual à nossa força magnética 2, certo? Em módulo. E se a gente for analisar o sentido e formos aplicar aqui a regra da mão esquerda, certo? A gente vai ter, então, a força, o nosso campo está entrando, velocidade aqui no lado 1 para cá, então vamos ter uma força no lado 1 para cima, no lado 2 uma força para a direita, no lado 3 para baixo, no lado 4 uma força para a esquerda. Ou seja, essas forças do lado 2 e do lado 4, elas são de sentidos contrários, então elas se cancelam, certo? Essas forças, elas se cancelam. E, como essas duas forças, elas estão elas possuem o mesmo eixo aqui de orientação, uma reta que está no mesmo eixo de orientação da nossa espira, do nosso eixo da nossa espira, então aqui o torque é zero.
Ou seja, esse lado 2 e o lado 4, eles não contribuem com o nosso sistema. Vamos agora, então, calcular as forças F1 e F3, que também possuem o mesmo módulo. Né? E olhando aqui nessa fórmula novamente, vamos ter, então, que elas são iguais a corrente multiplicada por L, que agora, nesse caso, é A, multiplicada pelo nosso campo magnético e o seno de θ. Bom, aqui a gente tem, então, que o nosso lado 1, né? Aqui, nosso lado 1 e o nosso campo aqui, eles possuem, então, fazem um ângulo de 90. Então, o ângulo de 90 é 1. Então, a gente tem, esse aqui é um módulo das nossas forças 1 e 2, certo? Então, elas vão ser, podemos aplicá-las aqui, né? Vamos ter aqui a força B1 e aqui uma força B3, né? Bom, essas forças elas são iguais em módulo, só que elas possuem sentidos contrários. Mas, como essas forças não são aplicadas ao longo de uma mesma reta, certo? O torque nelas é diferente de zero. Então, e esse torque tende a fazer a espira girar em um sentido tal que o vetor normal se alinhe com a direção do campo. Ou seja, a gente vai ter essas forças aqui, fazendo com que nossa espira gire para fazer o nosso vetor normal se alinhar com a direção do nosso campo magnético. Bom, vamos então calcular um módulo desse torque. Podemos ver aqui, então, que esse torque ele tem braço de alavanca, né, que aqui é o nosso eixo, então o braço de alavanca dele vai ser esse comprimento dividido por 2, né, então é B sobre 2, seno de θ em relação ao eixo aqui da nossa espira. Então, a gente vai ter que o nosso torque aqui, né, vai ser igual. Então, o torque vai ser igual ao nosso valor da força, né, que é Bzinho dividido por 2 seno de θ, né, para FB1, mais, né, a mesma coisa aqui, no caso da nossa força 3. Então, aqui a gente vai ter que o nosso torque total, então, vai ser igual a corrente, o nosso comprimento A, o nosso comprimento B, e o campo seno de θ. Bom, esse aqui, então, é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Contudo, nos motores elétricos são utilizadas bobinas, ao invés de espiras. Contudo, bobinas nada mais são do que um conjunto de espiras. Então, o nosso torque aqui associado a essa bobina seria multiplicado por N espiras que teria no nossa bobina, certo? Bom, então, nos motores, quando a corrente da bobina ela vai ser invertida, quando o nosso vetor normal estiver prestes a se alinhar com a direção do campo, então o torque vai continuar a fazer a bobina girar, e isso fica um movimento contínuo, então. Bom, no vídeo de hoje, então, vimos a força e o torque associados em uma espira percorrida por uma corrente, como é que essas forças atuam, e como é que a gente obtém o torque, esse tipo de funcionamento, ele é o princípio de funcionamento de motores elétricos. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!